onde reencontramos grandes amigos e o amigo Jesus. Então, que tenhamos uma boa noite de muitas alegrias. Estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus traz a cada um de nós essa alegria imensa para nós suportarmos, as vicissitudes da vida. E na noite de hoje, nós teremos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 24, limites da encarnação, com o nosso querido Célio. E nós vamos ler a página de início, para nós acomodarmos os nossos pensamentos e sentimentos. É uma página que foi nos oferecido pelo um dos orientadores da nossa casa, o nosso irmão Baltazar, em uma prévia do encontro de Leon Denis. Está no livro Em Torno de Leon Denis, foi uma psicografia do tio Altivo. Então vamos lá. Reencarnações diferenciadas. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Já preparados para o encontro sobre a vida e a obra de Leon Denis, cabe-nos lembrar a todos as iniciativas em torno do bem e também do trabalho que será realizado. Não só a busca do equilíbrio e da paz, mas também a força da ideia que será divulgada. Se é verdade que no cômputo geral os encontristas têm noção do que vem a ser a reencarnação de alguém, é lícito recordar que o conhecimento não é igual para todos e que cada um traz dentro de si marcas de sofrimentos, de angústias, que os impedem de analisar perfeitamente o que vem a ser a reencarnação deste ou daquele personagem, por não entenderem as sutilezas do processo como que nivelam todos aqueles que voltam à carne. É isso comum também entre os espíritas de um modo geral. Ouvem falar em planejamento reencarnatório e creem que ele se dê de igual modo para todos. Ouvem falar em apoio ou em punição e creem que todos passam pelo processo de apoio ou de punição, conforme ouviram dizer. Não se municiam de conhecimentos, tampouco de raciocínios com relação às exceções, às criaturas que fizeram muito bem ou, em alguns casos, muito mal. Não se dão conta de que existem espíritos que estão entregues a Deus e a Jesus, e existem aqueles que, rebelados, fogem da lei de Deus e, mais ainda, de Jesus e seus ensinamentos, mostrando que cada um tem a própria maneira de encarar o seu progresso e que, portanto, suas reencarnações serão diferenciadas por esta mesma visão que possuem do progresso. Que se lembre aos dinamizadores, porque é a eles que cabe lembrar que Deus existe, que Ele é a bondade suprema, mas que nós, espíritos imortais, também existimos e que Deus nos deixa agir de modo a aprendermos corretamente as lições da vida. Que o dinamizador fuja do lugar comum de achar que tudo se resolve com esta ou aquela decisão, ignorando as complexidades de cada alma. Que o dinamizador veja diante de si um ser em evolução, com escolhas próprias, escolhas que irão conduzi-lo para um ou para outro caminho, conforme suas escolhas. Que todos que aqui estão se lembrem bem disto, acolham as dúvidas, orientem os indecisos, mostrem o caminho àqueles que não conhecem a rotina da reencarnação e surpreendam aos que rejeitam as ideias apresentadas com o sinal da paz e do equilíbrio. Que Deus ilumine a todos, trazendo-lhes muita paz. Graças a Deus, Baltazar, pela graça de Deus. Então, meus irmãos,
Agora, já mais calmos, esquecidos dos problemas lá de fora, vamos trazer os nossos pensamentos e sentimentos para esse momento de prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, conduzindo também os nossos sentimentos ao nosso Deus maior, ao nosso Pai querido. E que possamos dizer assim: Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, querido Jesus, mestre, amigo, médico de nossas almas, aqui estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos ao teu coração pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos protege. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a compreendermos melhor o teu Evangelho, a aceitarmos melhor, Senhor, a tua doutrina de luz, a entendermos por que sofremos, porque passamos pelas vicissitudes da vida e a sentirmos o real momento que passamos pela oportunidade da reencarnação. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Abençoe toda a nossa casa. Abençoe o nosso Celdinho, a creche, os irmãos que buscam a cura do corpo e do espírito, aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, aqueles outros que nos ouvem pela internet e principalmente aqueles que vêm à casa pela primeira vez, que possam receber de ti, Senhor Jesus, as bênçãos do teu amor. E em teu nome, Mestre Jesus, em nome de toda essa equipe espiritual, possamos dar por iniciado mais uma reunião de estudos e de tratamento espiritual em nossa casa. Graças a Deus, que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora vamos ler o Evangelho, Limites da Encarnação, e depois vamos ouvir com muita alegria o nosso querido amigo Célio. Nos diz assim, São Luís, em Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados, como estada, aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a ele como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram, permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa existências corporais, a situação do espírito
está relacionada à natureza do mundo, ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontra mais ou menos desmaterializado. Então, agora, vamos passar a palavra ao nosso querido Célio. Tenham todos uma ótima noite de estudos. Boa noite a todos. A alegria sempre, né, de estarmos aqui, gratos por estarmos aqui, não é? Porque precisamos sempre entender isso. Quantos companheiros, hoje mesmo eu vindo para cá, andando bem depressa, eu vi um menino com graves dificuldades de locomoção, né, um homem. Então a gente olha e diz, que gratidão, né, que a gente está aqui se movimentando, tendo condições de caminhar. Ainda não estou com dor no joelho com essa idade, então tem que agradecer muito, né? Que é muito bom. E então nós vemos o nosso assunto, está no capítulo 4 do Evangelho, que fala, que é um capítulo todo especificamente tratando de encarnação. Para nós espíritas, que já estamos há muito tempo na casa, que conhecemos os ensinamentos espíritas, pode parecer assim, um capítulo que não nos atraia tanto, né? Porque a ideia da encarnação já está muito familiarizada para nós. Mas é uma situação bastante ainda rejeitada por um grande número de pessoas na sociedade. E essas pessoas se baseiam em algumas situações que para nós espíritas tem que ficar muito claro. O Kardec, quando ele traz os ensinamentos, ele diz para nós, o espírita precisa ter sempre uma mente aberta. Ele precisa estar, né, pronto para entender o que chega sem preconceitos, sem ideia preconcebida, se colocar ao dispor da informação e apreciá-la. Independente de que seja uma ideia que venha de uma vertente espírita ou não. É entender o que aquela ideia está trazendo e que ela contribui para o progresso da humanidade. Então não há nada. Kardec também diz que todo aquele espírito ou segmento que se diz dono da verdade, ele é perigoso. Porque a verdade ela tem uma amplitude muito grande. Nós vemos que o que nós entendemos por verdade há um tempo atrás, hoje ela já é complementada, ela passa a ser uma verdade com maior abrangência. Não é? E algumas coisas que eram consideradas verdades se tornaram realmente mentiras, porque a ciência prova que não eram verdadeiras. E muitas outras coisas que estão aí, que fazem parte de uma verdade não conhecida, não são porque nós não temos condições de aferir isso. Então fica muito difícil de saber e falar em nome, eu sou a verdade. Não. A gente tem um caminho a percorrer. A doutrina espírita ela tem como base a reencarnação, não significando que ela tenha criado essa situação. Ela vem ao longo de vários estudos, a humanidade sempre trouxe isso. E é interessante que a gente pode reportar esse estudo da reencarnação, essa busca por saber quem nós somos, lá muito tempo atrás, há quase 500, 600 anos antes de Cristo, em que o que a gente chama de filósofos naturais buscavam respostas pela observação para terem conhecimento daquelas questões, por exemplo, quem eu sou, não é? Para saber como que a vida surgia, para descobrir, e eles então encontravam muitas discussões a respeito. Será que nós nascemos, tudo que é vida nasce da água? Mas a água já era vida, né? Uma vida bastante elaborada. Mas era o que eles tinham. Ou fogo, terra, ar, toda essa busca de entendimento. E uma das buscas do entendimento era, eu sou um ser finito ou eu sou um ser infinito? Eu sou um ser mortal ou sou um ser imortal? E aí, é interessante, eu gosto muito de falar dele, eu já até falei aqui na segunda-feira, mas o Demócrito, lá por volta de mais ou menos dessa faixa de 400 anos antes de Cristo, ele mostra, ele percebe nas suas observações, veja só olhando, né, porque eles não tinham nada, aparelho nenhum. Ele olhando, ele chegou à conclusão seguinte, que não era terra, não era água, não era fogo, nem era ar. Que existia na constituição da vida algumas partículas, veja bem, isso é incrível, né? Naquela época, algumas partículas que se juntavam
e geravam tudo como o Lego que a gente conhece do joguinho. A gente pega aquelas partículas, vai juntando, depois desmonta, faz outra coisa, desmonta, faz outra coisa. E ele então chamou a essas partículas de átomo. Vocês vejam que ele deu um nome. Só que Demócrito também diz o seguinte: eu consigo perceber claramente a partícula, só não consigo entender como é que elas se juntam e elas se separam. Que força é essa que faz essa junção? E ele diz, essa força é uma lei. E essa lei se chama logo, se chama Deus, se chama o que a gente quiser. Mas existe uma lei regendo tudo isso. Lá, 500 anos antes de Cristo. Depois vieram os filósofos humanos tratando do homem, o homem colocado nesse contexto todo. Esqueceram um pouquinho da questão da natureza e vão falar das nossas relações. E aí vem uma questão interessante. Se observava, e é isso aí muito, o pai da filosofia humana, que é o Sócrates, né, ele dizia o seguinte: eu sei que nada sei. E sabia muito bem que existiam pessoas naquele contexto que sabiam muito mais de certas coisas do que outras. E a grande pergunta era, como que isso é possível? Se a gente se considerar uma existência única em que todos nós vamos nascer zerados. Então, essa ideia é quando ele percebia o progresso, algum jovem que chegava até ele, e Sócrates ele fingia que não sabia nada, né? Ele se colocava numa postura de não saber nada, e ia fazendo perguntas. Tinham jovens que ficavam tão impactados com as perguntas que chegavam a morder ele de nervoso, né? Porque não conseguia responder. E outros conseguiam trazer para ele aquelas informações com muita grandeza. E ele percebia, então, que os espíritos, ou os homens, como a gente queira, tinham diferenças de conhecimento. De onde vinha essa diferença de conhecimentos? Como é que o Demócrito conseguiu enxergar o átomo? Né? Todo mundo estava olhando, tinha vários, mas ele conseguiu enxergar. Como é que o Sócrates conseguiu entender o seu papel, um papel moral? Porque o filósofo, ele não cobra pelo que ensina. E existiam outras pessoas que a gente chamava também de sofistas, que cobravam por aquilo. E traziam ideias extravagantes porque o dinheiro, às vezes, falava mais alto. E ele era diferenciado. Por que esse nível moral também se apresentava às pessoas? Por que a gente viu logo depois, mais à frente, num contexto, e a gente vai buscando sempre, muito próximo ali de Jesus, várias diferenças de entendimento da lei, pessoas que se interessavam por tudo aquilo. No mundo moderno, a gente pode ver Madre Teresa de Calcutá, que tem uma frase incrível, que ela diz assim, né? Mais sagradas do que a palavra da prece é a mão que ajuda. Né? Porque ela entende que, não está dizendo que a prece não seja valorosa, mas a mão que trabalha tem mais valor. Como é que esse espírito percebe isso? E nós vemos, às vezes, nesse mesmo meio religioso, o meio religioso católico, algumas pessoas dedicadas a uma clausura quase que inoperante. E que tem como relação o orar, o tempo todo orar pelo que sofre. E ela já enxerga a diferença no mesmo segmento religioso. Não é? Então, isso sempre foi um ponto de observação, como se efetiva as diferenças. Na doutrina espírita, o primeiro capítulo que a gente tem, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus, e também é uma pergunta altamente filosófica, porque até hoje, né, se pergunta isso, e aí os espíritos nos respondem, não adianta vocês ficarem perguntando quem nasceu primeiro, se foi a galinha, se foi o ovo. Não é? Sente Deus. Vocês só conseguem sentir. Porque querer provar vai perder tempo, vai ficar maluco e não vai conseguir provar. Então sintam. Eles pedem para sentir. E aí ele diz o seguinte, uma coisa que ele coloca lá, muito importante, para a gente avaliar no entendimento de Deus,
é que ele, primeiro, é causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e então a gente começa a perceber que tudo nesse contexto está normalizado. É algo, não é normal, tudo que a gente está vivendo. Ainda há pouquinho a minha querida Valéria falou, pedindo na sua prece forças para a gente suportar, não é, as vicissitudes da vida. E aí a gente então entende isso. Mas se a gente observar muito bem, tudo está dentro de um contexto organizado. Depois a gente olha um outro atributo importante para nós, acho que é o que mais deve calar ao nosso coração, pelo menos ao meu, me cala muito, é quando ele fala que Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, ele está acima de tudo justo, mas ainda acrescenta que, além da justiça, ele tem a bondade. Aí Moisés, justiça, olho por olho, dente por dente. Justiça. Mas, né, e a bondade? Então, vinha a bondade que sempre está condicionando a nós, suas criaturas racionais, condições de se soerguerem diante das dificuldades que nós criamos para nós. Por que a gente cria dificuldade para nós? Porque a gente não sabe fazer boas escolhas. E isso acontece exatamente porque nós somos racionais e nós recebemos, como todos os seres da criação, instintos. Né? Eu adoro dar esse exemplo porque é um exemplo fantástico. Minhoca. Né? Todo mundo conhece minhoca, não conhece? A minhoquinha lá? Então eu tive a oportunidade de fabricar um humus numa ocasião e eu conheci o rei da minhoca no Brasil, né? Um mineiro, fantástico ele, uma alegria só. E ele então passou a me informar sobre as questões, me ensinando como fazia, e ele me disse uma coisa impressionante. Vou falar rapidinho, por causa do tempo, a gente coloca uns colchões, que a gente coloca um substrato feito normalmente de fezes de bovino, a gente põe dentro dali, e é uma coisa interessante, antes de botar naquele colchonetezinho, a gente faz a mistura fora e faz um teste. Se põe ou não dentro dali para as minhocas serem, comerem aquele substrato. A gente pega aquele montão de substrato, coloca uma minhoca no meio, uma minhoca na direita e uma minhoca na esquerda. Se a minhoca ficar lá e não voltar, o substrato está bom. Se ela pular fora, está ruim. Tem que trabalhar mais dele. Nenhuma minhoca fica em substrato que não presta. Olha que coisa interessante. Né? Não fica. Ela tem que estar direitinho, pH correto, quentinho, maneirinho, fechado. Colocamos ali dentro, colocamos as minhocas lá. Tem um número certinho, para cada um daquele compartimento, a quantidade de minhocas que devem morar ali. Colocamos as minhocas. O que elas fazem? Comem o substrato e colocam as suas fezes, que são o humus, melhor adubo que existe. Ela está ali fazendo aquilo, daqui a pouco, naturalmente, elas vão reproduzindo, e a comida vai o quê? Acabando. Começa a aparecer muito mais fezes do que comida. Quando as minhocas percebem, olha a palavra, nem sei se eu posso usar isso, quando as minhocas percebem que não tem comida para todo mundo, elas não se reproduzem mais. Instinto. Puro. Não se reproduzem, porque sabem, não tem mais comida para todo mundo. Aí a gente sabe o dia que tem que abrir aquele negócio, elas correm todas porque está na frente, que está cheio de substrato, e deixam lá o humus para a gente trabalhar. E começam tudo de novo. Né? E a gente vai trocando. São 8 trocas num ciclo ali. Interessante. Mas o que é mais bonito não se reproduzem. Então é um negócio fantástico, né? Nós também fomos criados assim, em determinado momento. Mas foi nos dado, porque nós temos uma necessidade de sermos co-criadores, de sermos, junto com o Pai, agentes das mudanças nos planetas que compõem o universo, foi nos dada a opção da racionalidade e, portanto, nós começamos a trocar esse instinto básico, que nunca erra, porque está subordinado diretamente à inteligência superior, àquilo que Demócrito chamou da lei,
a lei natural. E aí nós começamos então a fazer nossas escolhas. E em determinado momento, quando que a gente começa a sofrer? Quando a gente começa a adulterar o nosso instinto natural. Né? Então eu começo a pensar o seguinte, eu estou com fome, mas eu quero comer uma coisa muito, muito, muito gostosa. Né? E aí eu começo a prejudicar o meu próximo para ter aquilo. Todos nós temos instinto de segurança, mas eu começo a desvirtuar o meu instinto quando eu entendo que a minha segurança deve custar a vida dos outros. Ou seja, quando é que eu desvio? Quando os nossos instintos naturais, por exemplo, reprodução, também é natural, mas quando eu começo a desvirtuar a minha energia sexual para uma série de coisas que me levam a tormentos, eu desvirtuei o meu instinto. E aí eu sofro. Por isso. E aí vai uma série de consequências. Então, acontece o seguinte, que nós não falamos lá que Deus é soberanamente justo e bom? Aí nós começamos a perguntar, ora, se Ele me dá uma racionalidade para que eu faça escolhas, mas eu ainda não sei fazer direito, porque eu ainda não consegui entender com a minha vivência, ainda com as minhas experiências pessoais, a lei. Eu ainda não consegui entender a lei. Aí então eu não posso ficar limitado a um pequeno número de anos para essa conquista. Porque o que os não reencarnacionistas entendem? Eu vivi uma existência tal, vamos supor uma existência média de 70 anos, e se eu não fui muito bem nas minhas escolhas, eu vou para o inferno. E vou ficar lá. Do inferno, segundo a regra, quem entrou não sai. Não é isso? E não sai, portanto, acabou. É justo eu ir para um lugar ruim se eu criei tumulto onde eu estava? Justo. Agora, é bom eu não ter condições de me redimir? Não parece de acordo com o atributo divino. Então, foi para lá. O segundo caso, aí começou os pensadores. Tem gente que acredita cegamente nisso. Quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno. Aí vem a questão, o que é ser bom e o que é ser mau? Isso já é altamente filosófico. Concorda? Como é que eu entendo o que é uma pessoa boa e uma pessoa má? Nossa Senhora, às vezes eu penso que eu estou fazendo bem, estou fazendo tudo errado. Não é? Eu não sei bem lidar, não aprendi ainda. Aí então o que acontece? Mas vamos supor que a gente saiba muito bem definir. Aí a pessoa que é boa, ela vai para o céu. Olhando para a população da Terra, a gente fica olhando a população da Terra e começa a se perguntar para onde nós vamos. Né? Então tem um amigo meu que diz assim, a Terra é maravilhosa, mas é muito mal frequentada. Né? Então o que acontece ali? É porque a frequência, aí os espíritos explicam, a frequência do nosso mundo é para espíritos rebeldes. Aqueles espíritos que têm conhecimento, mas que não aceitam. Que querem fazer da sua maneira. E nós ainda não aprendemos o seguinte, existe uma lei que se expressa extrema... Isso é tão importante, vamos tentar juntos, assim, me ajudem. Existe uma lei extremamente precisa que se revela nos instintos que eu falei ainda há pouco. Não é? E ela se expressa assim de forma absurda. Se nós olharmos o seguinte, existe um comprimento da nossa atmosfera, medidinha, tantos quilômetros. A ciência já provou, se ela tivesse um pouco mais, um pouco menos, virava caos. Quem calculou? A Lua está a tantos quilômetros da Terra. Se ela tivesse um pouquinho mais próxima, as marés invadiam tudo. Quem calculou? Não é? Então a gente vê que tem... E aí a gente vai nos instintos. Esses instintos da minhoca que eu falei. Nenhuma abelha pode estar morta de fome. Nenhuma abelha ultrapassa o raio limitado da sua colmeia. Ela pode estar com uma laranjeira
lá na frentinha do limite dela. Ela não ultrapassa. Ela tem um limite de segurança que não sei como está registrado. Mas ela está ali. Né? Então é uma coisa impressionante. Então nós começamos a olhar que nós estamos submetidos a uma lei muito, extraordinariamente grandiosa. O problema é que a gente não consegue ainda, no nosso estado evolutivo, entender que a gente tem que se submeter a esta lei, submeter no sentido de estar, de alguma forma, subordinado a ela e buscando colocar a nossa vontade pessoal o mais próximo possível desta vontade divina. Que isso nos dará uma possibilidade de menos erro. Porque a gente acredita em Deus, mas a gente não amadurece esse entendimento de que a lei realmente foi nos dada para nos levar ao equilíbrio. Então a gente quer fazer o quê? Desvirtuar. Só que a gente não consegue. Por quê? Aquele companheiro que foi lá para o céu, aí vocês imaginam, como é que eu posso aquilatar que um primitivo que viveu na terra, primitiva, o homem da caverna, está no céu? Então tem cheio de gente que não sabe nada no céu. Né? Aí, vamos lá agora. Agora vamos ver o seguinte, tem aqui, no nosso momento, pessoas que a gente, por uma análise, considera que foi para o céu. Como normalmente a gente considera uma pessoa que foi para o céu? Também não sei. Se me perguntarem qual é a prova aqui que a pessoa foi para o céu, não sei. Eu não sei garantir nada, eu pelo menos pessoalmente. O que a gente sabe dos espíritos é o seguinte, que se avalia que um espírito é mais evoluído ou menos evoluído, quando a gente avalia o percentual de conhecimento de ciência e o percentual de aplicabilidade desse conhecimento ao moral dentro no seu despertar de consciência. Então, se a pessoa vai cada vez mais aprendendo, cada vez colocando a serviço do equilíbrio, da harmonia do universo, ela é mais evoluída. Mas olha, gente, nós temos extremas culturas totalmente diferentes no mundo, não é? Para a gente julgar isso é muito difícil. Tanto para quem vai para o inferno, quanto para quem vai para o céu. Aquele garoto que está lá sendo doutrinado para ser uma bomba humana, ele vai para o céu ou ele vai para o inferno? Se ele acredita com legitimidade que aquilo é um valor, ele vai para o céu. Não tem como ir para o inferno. Porque Deus nos julga pelas nossas intenções. Certo? E às vezes você diz assim, aquela pessoa que é tão bondosa, que é tão generosa, você está vendo no exterior, você não sabe nada. Não é? Não vai, porque as intenções, só a gente, né, que sabe, às vezes nem a gente, né? Só o Pai mesmo, só o Criador. Então a doutrina espírita veio no céu e inferno, começa pincelando aqui nas obras básicas do livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro dos Médiuns, mas no céu e inferno ela trabalha muito isso e tira, não existe. O que não é que ela diga não existe, ela não é compatível com a bondade e a justiça. O que a gente entende é que nós começamos a nossa carreira como espíritos primitivos, depois passamos para um mundo de expiação e provas, depois vamos passando para um mundo, né, de regeneração, depois vamos para um mundo de todo. E isso se faz por meio de uma sequência de encarnações entremeadas por intervalos que nós ficamos na erraticidade, que é onde a gente diz assim, onde os espíritos que ainda precisam evoluir, reencarnar, ficam temporariamente, mas se nós pararmos para pensar, é tudo plano espiritual. Se eu estou aqui na Terra hoje, eu estou no plano espiritual, só que eu estou com um corpo no planeta, temporariamente habitado, né, por esse tipo de vida, e que nós estamos aqui num aprendizado que está de acordo com o nosso nível de aprendizado. Não é? Já tivemos o primitivo, mas ele diz então, aquilo que eu não consegui acertar hoje, e vocês conhecem alguém 100% ruim? Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem alguém 100% bom?
Né? Também não conheço, não. Eu ainda não tive o privilégio. Né? Mas a gente tem um entendimento de que as pessoas todas têm potencial. E é o que os espíritos nos disseram. Olha, todos vocês têm tudo o que precisam, porque Deus deu. Deu. Agora, precisa desenvolver. As ferramentas estão aí, mas precisa desenvolver. Como que desenvolve isso? Com as sucessivas encarnações. Então, eu não consegui acertar, por exemplo, esse aspecto da minha vida. Não deu ainda nessa encarnação. Mas eu tenho a possibilidade de, no intervalo, na erraticidade, olhar para o meu passado, identificar onde que eu desviei o meu instinto, quando que eu desviei o meu instinto, por que que eu desviei o meu instinto, quais foram, não é, aqueles entrantes, quais foram aquelas tentações que são íntimas, não são externas, né? A gente que está lá, a gente é atraído, porque o cenário está aí favorável para todo mundo, por isso que Jesus falava que Deus dava chuva para o justo e para o injusto, sol para o justo, para o injusto, é para todo mundo. A sobriedade, estar em paz, está liberada para todo mundo. Ninguém está com nada cerceado no sentido da natureza, da lei. Mas a gente não sabe ainda. E em um determinado momento a gente distorce. Então, por exemplo, uma criança, o meu filho, ele lida com teatro, e ele disse para mim, pai, há uma situação extremamente grave. E você também com educação sabe bem disso. Quando a gente vai tentar pegar uma criança que mora numa comunidade muito pobre, e na verdade não muito pobre, muito violenta, porque existe uma diferença entre pobreza e violência, né? Em que a gente pede para que elas imaginem um momento para ser teatralizado, dramatizado. E elas não conseguem imaginar nada que não seja crime, que não seja relacionado ao sexo, à violência. Então, esses espíritos estão vivendo esse cenário, que é um cenário que marca o psiquismo daquelas pessoas. Então, esses meninos desencarnando neste momento vão para o inferno? Não tem cabimento, né? O que nós temos ali é que esses meninos vão ser levados à espiritualidade para entenderem os processos. Em muitos momentos é uma vivência extremamente difícil e que eles vão aprender e vão ter uma nova oportunidade para retornarem ao mundo, de preferência de um mundo um pouco melhor, para que eles possam continuar na tarefa de desenvolver o bem e o belo. Mas nesse momento, ali, hoje com a instrumentação científica, pegaram crianças da Maré. A Maré é aquelas comunidades que ficam ao longo da linha amarela. Então eles pegaram algumas crianças dali, daquela escola modelo que tem ali, né, umas escolas bonitas, e fizeram um acompanhamento, mapeamento cerebral. Por quê? Porque eles perceberam o baixo índice de aprendizagem. Então eles foram mapear durante a aula. E eles perceberam o seguinte, que eles estão no nível cerebral do instinto mais básico do ser humano, que é a sobrevivência. E quando eles só estão preocupados, será que eu vou estar vivo hoje até o fim do dia? Porque eu vou sair daqui, eu posso encontrar bala perdida, uma bala pode entrar aqui, eu estou na minha casa, posso ser... Né? Então é tudo uma situação. Aí o cérebro naturalmente embota as suas áreas de aprendizagem. Porque eu só estou numa situação de... Aí você chega e diz assim, criança burra, né? Aluno, não querem nada. É a pessoa que tem a visão distorcida de uma situação. Né? Eles não têm nem condições de aprenderem porque não se sentem seguros. Estão querendo só viver. Então, enquanto a gente não conseguir entender essas mudanças, a gente vai ter análises ruins. Da mesma forma que a gente tem com essa questão do inferno e essa questão do céu. Não existe nenhum dos dois, isso fica tão bom, né? O que existe é, eu estou aqui hoje, já sou agoniado, já sou angustiado, já sou mais pacificado,
já sou mais bem-humorado, já sou mais otimista, não é? Já sou menos mentiroso. Eu vou sair daqui e vou continuar levando comigo isso. Porque, na realidade, foi assim que eu lidei com as minhas questões. Chego no plano espiritual exatamente igual que eu sou aqui. Se uma pessoa está muito agoniada aqui, muito aflita, muito medrosa, muito ansiosa, não é muito irada, ela vai chegar lá igual. Só que quando chegar lá, nós vamos olhar, fazendo um trabalho de, não é, olhar esse passado, para entender onde que a gente se desviou, que nos levou a ter tanto medo. A gente vai ver que talvez a gente começou a ter muito medo, porque nós nos apegamos muito às coisas materiais. Então começamos a ter muito medo. Talvez. Por que eu desenvolvi tanto medo? Porque eu morei num lugar muito perigoso. Não é? Por que eu desenvolvi esse ciúme? Em que momento? Eu vou contar uma história aqui muito interessante. Eu fui assistir, e eu me lembro disso, eu era jovem ainda, e eu fui assistir, dá licença um minutinho. Eu assisti alguns médicos que faziam regressão, né? Terapia de vidas passadas. Terapia de vidas passadas é algo extremamente interessante, mas não comporta, a doutrina espírita não comporta isso, né? A gente entende o seguinte, eu olho para mim hoje, a doutrina espírita fala, olha para você hoje. Você está bem? Então você está andando bem. Você está mal? Você está andando mal. É simples assim, né? Mas aí tem gente que tem trauma. Trauma. E isso aí é muito sério. A pessoa, ela fica com o gatilho ligado. E o que acontecia com aquele rapaz que foi lá estudar o caso dele? Foram 2 casos, mas aquele foi muito interessante. Ele dizia o seguinte, que ele se tornou um homem adulto e sempre se interessava por mulheres. Mas no momento ele começava, né? Chegava perto, na hora em que a moça se predispunha a ter um relacionamento mais profundo para a geração de um futuro compromisso, ele morria de medo, um medo avassalador, era o trauma. E ele então preferia romper, porque ele ficava completamente desequilibrado. E aí então começou a procurar terapia. E na terapia, a primeira pergunta, naturalmente, foi, como é que é a sua sexualidade? Ele, não, eu sou heterossexual, né, não tenho atração por mulher, não tenho nenhum problema com relação a essa questão, então tirou esse aspecto. Aí ele vai e diz assim, bom, então agora tem que entender, porque há um trauma. E aí então eles fizeram a regressão, e aí ele aparece, porque o que é regressão? O espírito se emancipa e o perispírito, então, né, é dilatado o fluido, e ele começa, então, a mergulhar no inconsciente, que é o nosso perispírito, onde tem as nossas memórias, ele consegue recuperar. E não é difícil para nós entendermos isso hoje, porque é das memórias de computador, né? Então a gente sabe, a nossa memória está registrada nesta mídia chamada perispírito. Está lá, ela tem essa capacidade plástica de registrar, e a gente tira de lá. E aí na hora que ele faz isso, estimulado pelas técnicas daquele que está fazendo o trabalho, ele se vê numa tenda cigana, onde ele estava mais ou menos com entre 7 anos de idade, deitado ao lado da cama dos pais, quando ele vê o pai e a mãe desnudos, preparando-se para a relação sexual. Ele está semi-adormecido, preste atenção naquela situação, quando naquele momento em que o pai está entregue à mãe, entra um homem e o mata. E ele percebe que assim que o pai morre, a mãe abraça aquele homem e o beija. Então havia ali uma combinação, e ele então nunca mais confia em mulher nenhuma. A mãe dele. Olha como isso é forte. Aquele registro fica para ele e ele não consegue. Aí o que a terapia faz? Olha só. Se a gente olha e diz assim, esse cara é um maluco, não respeita a mulher, né? A gente julga tudo fácil, né?
Mas olha só, tem um trauma lá atrás, o cara sofre. E aí ele vem e eles começam a dizer para ele, olha, isso teve cabimento lá. Passou. Hoje não tem mais. Você precisa acreditar que aquela história não te pertence mais. Então eles trabalharam muito ele para conseguir fazer isso. Outra história também de uma mulher muito recente aqui, que ela não conseguia deixar os filhos sozinhos. Então ela ia trabalhar, tinha empregada, ela ligava o tempo todo. Como é que estão as crianças? Está tudo bem com as crianças? Ninguém sai com meus filhos. Olha, cuidado com as crianças. E ficava assim. Conhece alguém assim? Mas o que aconteceu com ela? Também na regressão. Ela foi morava numa cidade pequena. O marido era mascate, aquele vendedor ambulante. E ela então, ele saiu para viajar, fazer as suas entregas. E ela foi à cidade fazer algumas compras. Quando ela chegou à cidade, na venda, ela encontrou um homem que a atraiu muito. Não é? E a gente sabe que essas coisas são naturais. Não é? Existe todo um processo bioquímico, espiritual, natural nessas situações. E ela, então, naquele momento que o vê, e ele também se atrai muito por ela, eles começam a conversar, e ele muito também afetuoso, e ela também, resolvem, na tarde do dia seguinte, se encontrarem sozinhos para manterem um relacionamento sexual. Ela volta para casa, organiza tudo, deixa tudo arrumadinho, as crianças sozinhas, e ela vai ao encontro dele, tem um relacionamento sexual com ele, quando volta, a casa estava em chama e os filhos mortos. Eles atearam fogo na casa, na ausência dela. E ela traumatiza. E nunca mais deixa os filhos sozinhos. Entenderam a situação? E aí a gente vê que a reencarnação, isso é provado para a ciência, não é uma bobagem. Então a gente está vendo que existe já toda uma contextualização da existência da reencarnação até no processo de cura de traumas, não é? Que as pessoas trazem. Depois da nossa vivência, e pensando no amor divino, a gente começa a ver, como nós falamos, eu não conheço ninguém totalmente mal, nem conheço totalmente bom, então todos nós, no nosso nível de vida aqui, estamos no aprendizado. E aí a bondade divina só se revela para nós com a reencarnação. Por isso que lá no Evangelho, aqui no Evangelho diz que a palavra reencarnação é uma palavra do amor. É a expressão do amor. Porque Jesus, ele é justo. Jesus não, desculpe, Deus é justo. Veja que não tem moleza. A gente escolheu mal, sofre. Concordo? Só que esse sofrimento, ele não é para o nosso mal, ele é para o nosso aprendizado. Mas só tem validade esse aprendizado se nós tivermos continuidade. Porque se nós não tivermos continuidade, não adianta. A gente vê as pessoas, às vezes, que entendem o seu processo no momento da morte. E aí, por quê? Tem outros que entendem mais à frente. Depois tem uma série de questões. Mas tudo isso está baseado em quê? No entendimento de Deus. Se a pessoa não acredita nisso, aí ela vai vivendo ao sabor. Por exemplo, uma criança que nasce e morre em tenridade. Uma criança que nasce com uma genialidade como Mozart. E vários outros espíritos, né, que nós conhecemos, que trazem uma genialidade muito grande. Crianças que nascem com uma moralidade muito acima. Não é? Crianças que nascem, eu vejo crianças, Valéria também tem essa percepção, com certeza, crianças que têm muito pequenininhas, com uma riqueza de vocabulário impressionante, que falam um português que você olha para aquilo, né? Nossa, mãe, como é que vai buscar essa palavra? Né? É uma coisa incrível. Eu tive uma vez, eu estava no meu carro, uma menina vinha na minha carona, virou para mim e falou assim, o senhor pode tirar essa música que está me entediando? Eu olhei para ela assim, como assim, né? Então, quer dizer, uma coisa que a criança, né? E a mãe diz, ela usa essas palavras, de onde busca? Né? Então, a gente vai entendendo. Tem um menino americano, que já está um homem hoje, que ele tocava de ouvido piano com uma maestria impressionante. E o pai,
atento, levava-o para assistir concertos, né, nos grandes teatros da cidade. E ele ia, e ele dormia, como criança dormia. Né, aquele negócio tocando, ele dormia. Quando chegava em casa, ele tocava a música que ele aparentemente não ouviu lá. E o pai ficava impressionado. Como que ele estava dormindo? Como é que ele conseguiu? E isso foi estudado pela ciência. Só que eles dizem, é um funcionamento diferenciado do cérebro. Sim, lógico. Esse cérebro é muito mais plástico para conseguir, não é, traduzir para o meio externo o seu conhecimento. Mas por que ele está tão bem monitorado de cérebro, enquanto outros têm o cérebro danificado? Aí não tem explicação se a gente entende e pensa em Deus como justiça e bondade. Se a gente não entende assim, aí a gente vai... uma vez um amigo meu espírita, de família protestante, ele disse assim para a mãe dele, ela tem um filho mais velho doente mental. E ele perguntou, mamãe, como é que a senhora me explica que o meu irmão tenha nascido com esse problema mental? Porque ele tem pacto com o demônio. Tem outra explicação? Não tem. Então, só que aquele menino é um menino dócil, amoroso, carinhoso. E aí, como que... Aí a doutrina espírita diz, não, é essa pessoa, todos nós, como diz o Caetano Veloso, de perto todo mundo é maluco, né? Então a gente olha assim e diz, olha, não tem... A gente precisa olhar o seguinte, esses espíritos com muitas lesões graves vêm numa situação em que o corpo físico debilitado é uma oportunidade de crescimento para aquela alma. E aí tem espíritos, pais e mães, que reconhecem muito isso e são muito gratos, porque se sentem instrumentos da bondade junto àquela alma que vem num processo tão difícil, não é? E eles então carregam aquela situação entendendo que aquele momento é um momento de aprendizado, é um momento que o espírito vai rever. Na realidade, gente, eu entendo hoje, quando eu sofro pelas minhas más escolhas, que eu estou sendo humilhado, porque o meu orgulho era grande. E eu, tão orgulhoso, que eu botei os pés pelas mãos. Então, quando eu falo estou sendo humilhado nessa situação, é para aprender a entender qual é a vontade do Pai na minha vida. Então, eu preciso olhar. E com o tempo, eu vou vendo, fazendo esse exercício, né, eu vou vendo, poxa, essa escolha aqui já não é mais legal. Isso aqui já não é tão bom. Isso aqui me deu prazer até determinado momento, mas agora eu já reconheço que eu sofri com essa escolha. E aí eu vou ver, a gente vai levando isso, e olha que perspectiva boa. Reconhecer que a gente nunca vai estar impedido de se tornar uma pessoa melhor. Porque Deus, sendo justo e bom, nos permite isso. Mas a justiça está ali. Fez coisa boa, vai sentir o bem-estar decorrente da boa escolha. Fez coisa ruim, vai receber da mesma forma. É justo. Mas a bondade está aí. Quando ele diz, eu não privo ninguém de nada. Deus não priva ninguém de nada. Por isso que a gente fala, eu gosto muito desse termo, eu aprendi em Alcoólicos Anônimos, quando ele diz, né, a sobriedade, no caso do alcoólico, a sobriedade está disponível. Agora, eu preciso buscar. Por que eu tenho tanta dificuldade em buscar? Porque eu me acho muito autossuficiente. Eu acho que a minha vontade, eu sou o suprassumo do universo. Né? Então, minha vontade, eu estudei, eu li. Eu me lembro que quando eu cheguei no meu médico, eu fiz uma bobagem enorme, mas eu sou inteligente. Ela disse assim, e daí? Isso não é inteligência racional, isso é emocional. Inteligência emocional é diferente de inteligência racional. E quanta gente é extraordinariamente inteligente não é capaz de superar dificuldades que às vezes uma pessoa extremamente simples tem, porque tem uma inteligência emocional elevada. Não é? A gente se pergunta assim, como que alguém tão talentoso
não é? Vou dar que pedir a ela, porque eu tenho um carinho por ela enorme, usá-la como exemplo, muito respeitoso. Como é que alguém como a Whitney Houston, com uma voz maravilhosa, uma beleza maravilhosa, um respeito mundial, considerada a melhor cantora pop do mundo, não conseguiu, saiu da vida derrotada pela droga, né, mergulhando inconsciente numa banheira de um hotel. Inteligência emocional. Porque tinha tudo. Talento, beleza, respeito mundial, dinheiro que não acabava mais. E a gente não fica, se eu tivesse dinheiro eu ia ser feliz. Sim. Não é? Não é? Então é o seguinte, o que a gente tem que ver na encarnação, para a gente ir concluindo? O que eu tenho? E com isso eu preciso buscar a felicidade. Mas não é felicidade, é essa felicidade de não fazer nada. Não, é a felicidade da paz. A paz que nos acabou. Uma vez perguntaram para o Chico também, naquele momento eu não consegui entender muito bem. Depois eu amadureci e consegui entender, que também é lindo, a gente vai amadurecendo o tempo inteiro, né? E é bom que a gente amadurece, mas não apodrece. Isso é muito diferente, né, dos frutos, né? A gente vai amadurecendo e ficando melhor. Então a gente olha e diz assim, quando ele perguntaram para o Chico, Chico, qual é o maior bem? Ele diz, a paz. Aí o repórter pergunta para ele, mas não é a saúde? Ele, não. É a paz. Porque se eu estiver doente em paz, eu estou bem. Mas se eu estiver doente sem paz... Mas por que ele quis dizer? Se eu estou doente e entendo que aquilo é a vontade justa e bondosa do Pai na minha vida, decorrente de escolhas que eu fiz, ou de provas que eu preciso passar, eu vou levar aquilo em paz. Agora, se eu tenho amigos que estão na minha idade, um pouquinho mais velhos, que estão assim, nervosíssimos, gente, porque vão se aposentar e não vão poder mais pagar o plano de saúde. Aí eu pergunto, você está doente? Ele disse, não, então por que você está preocupado com o plano de saúde? Você vai morrer por essa preocupação e vai precisar do plano. E esquece. E vou encerrar com uma história. A história é sempre bom. Né? É verdade, é bom para a gente sair robustecido, né? Existe essa palavra? Então a gente olha assim, eu vou e olho para o meu... Eu tive um cunhado que ele nunca, apesar de ter estudado muito, ele nunca quis ser um profissional de ponta. Eu dizia assim, Rosângela, teu irmão cresce. E ele dizia, não, eu estou bem aqui. E isso também é uma coisa que a gente é preconceituoso, né? A gente acha que todo mundo tem que ser o suprassumo de tudo. E aí ele por que não estudou? Mas ele ficava ali. Um dia, ele resolveu entrar para a igreja evangélica e foi ser um trabalhador. O trabalho dele era ajudar as pessoas na rua, levando palavra e levando ajuda. E ele fez isso muitos anos. Quando eu olhava para o Ronaldo talvez se tornava mais leve, mais doce, mais amoroso, sabe? Sempre com uma palavra carinhosa. E eu ficava observando, caramba. E aí o Ronaldo, pobre, porque ele, não é? Apesar de ter sido contador, ter estudado em escolas muito boas, ele fazia aquela conta. E aí então o Ronaldo ficou doente. Muito doente. E eu fui visitá-lo no hospital. E eu falei, Rosângela, seu irmão vai desencarnar, porque a situação é muito grave. E aí o que acontece? Ele estava internado no hospital porque ele tinha um plano de saúde básico. E no hospital, um médico, fazendo o plantão, disse para ele, seu Ronaldo, o senhor não vai ficar aqui. Eu vou levar o senhor para o melhor hospital da Unimed, mesmo com seu plano de saúde pequeno. Eu não me sinto um médico vendo o senhor nessas condições. E ele levou para aquele hospital da Barra. Chegamos lá, aquele quarto maravilhoso, né, aquilo tudo, ele ali com todo... Morreu com uma estrutura extraordinária. E aí depois nós fomos... O enterro. Não tem dinheiro para enterrar, né? E aí eu fui lá para fazer o enterro dele. Quando cheguei, dá até com o telefone à empresa. Olha, avisa a família que o enterro do seu Ronaldo já está pago. A empresa faz questão de pagar tudo. Nem isso ele deu trabalho para a gente. Né? E aí a gente pergunta, será que se eu ficar preocupado com um plano de saúde, né? Eu não vive a
agora. Eu sei que é duro, porque a gente sabe, a gente que é inteligente, isso às vezes é complexo, a gente até estou sendo até meio que bestinha dizendo que a gente que é inteligente, mas assim, a gente avalia o cenário, não é verdade? Você olha um cenário, você diz, caramba, eu estou indo por um caminho complexo, vai dar problema mesmo, eu vejo, eu enxergo isso. Mas se a gente começar a sofrer, porque caramba, eu vou ficar velho, eu vou ficar doente, não sei nem se eu vou ficar velho. Eu não sei nem se eu vou ficar doente. Eu não sei nada. De repente eu deitei no sofá, morri, né? Mas então é uma questão disso. E com tudo, super preocupações, né? Nossa filha começa a namorar, a gente já pensa que vai dar errado, que não vai dar certo, né? A gente é doido mesmo. Por isso que a gente fala. Então, precisa ter juízo. E aí aproveitar esses momentos que a encarnação traz. Mas olha como é legal a gente sair daqui hoje, tendo uma consciência muito clara que a doutrina diz que nós podemos ter nos equivocado muito. E pode ser que nós aqui hoje estejamos com o coração muito sofrido, com a nossa alma sofrida. Né? Como ontem, no estudo que nós fizemos à noite, uma senhora fazendo a prece, ela chorava muito, pedindo perdão por seus erros. E ali ia criar um sofrimento, né, verdadeiro. Mas a gente sabia que a gente não tem porta fechada. Né? Que sempre terá a oportunidade de refazer. E é aquilo que o Chico Xavier também disse. Eu não posso refazer meu passado, mas posso construir um futuro melhor. É esse que é o nosso desejo. Então, e agradecer a Kardec por trazer a doutrina para nós, que nos ajuda, né, de uma maneira já organizada a ver isso tudo. A esta casa que nos abriga todas as noites, se possível, de domingo a domingo, para nos dar um refrigério, como a Valéria falou, né, ao longo da vida, e a gente poder suplantar essas dificuldades com a consciência de que a gente tem potencial. Sempre tem potencial. Então, esse é o otimismo. A esperança do espírito está sempre à frente. Né, os momentos difíceis virão porque a gente faz escolhas complexas, desvirtuadas, mas a gente sabe que um amparo vem. Dentro de uma caixa de problemas, sempre tem a solução para eles. Porque senão não teria justiça nem bondade. Não é? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos estimule, que a gente divulgue essas ideias, levando esperança para as pessoas, tirando as pessoas do pessimismo, e que a gente busque também ser otimista. Né? Pensar positivo, caminhar, né? Trabalhar por isso, levar essa energia bacana para que a gente possa realmente fazer jus a tudo que a gente recebe, né, ao longo desse tempo que a gente está aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, e eu agradeço vocês me convidarem sempre, porque eu preciso muito. Nós é que agradecemos, né? Pena que o relógio passou rápido, ponteiro. Eu, então, só tenho que agradecer, que essa criatura foi meu amiguinho de mocidade espírita. Então, são grandes reencontros que a gente tem. Bom, agora nós passaremos o segundo momento, onde teremos a alegria de receber dos amigos espirituais o presente que eles estão guardando para cada um de nós. Na leitura da página do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos, com a nossa querida Érica, meditarmos por essa página. Estejamos contentes. Nós estamos já. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Porque reclamas um tesouro de moedas na retaguarda
para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Duvidamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. E agora, nós convidamos os nossos irmãos médios para que se desloquem até todos vocês e também silenciosamente, e todos nós vamos buscar, através do pensamento, depois das palavras do estudo reflexivo, vamos buscar o pensamento suave, o sentimento de amor que nos envolve nesse momento, que possamos sentir as bênçãos de Jesus, que possamos lembrar desse amigo incansável que nos chama e nos aguarda em todos os momentos. Então, que possamos levemente, como se andássemos suavemente na beira do mar, observando as suas ondas, possamos falar suavemente e vamos desligar as luzes e juntos vamos dizer assim: Mestre Jesus, mais uma vez te buscamos, Senhor. Querido médico, auxilia-nos, Senhor, através dos nossos irmãos médios, neste momento do passe. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Suaviza, Senhor, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. E fortalece, Senhor, a nossa fé. Em teu nome, Senhor, damos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, e os amigos espirituais dessa casa espírita, que sempre nos acolhe, sempre nos socorre, sempre nos protege. Que possamos, nesse momento do passe, dessa troca de energia, que possamos unificar os nossos sentimentos, pensamentos e ter a confiança, a certeza que estamos sendo atendidos nesse momento. Oremos aos nossos anjos guardiãos para que nos auxiliem nesse momento de amor. Paulo de Tarso, nosso querido apóstolo do Cristo, como sempre, vem nos alertar amorosamente sobre a questão da soberba que tanto complica a nossa caminhada para o progresso. O progresso, meus irmãos,
Segundo nosso querido patrono Leon Denis, é o nosso dever moral em nossa atual existência. Somos espíritos progressistas por natureza e sempre estamos procurando o progresso. Precisamos nos contentar, mas com tudo que nos é dado pela espiritualidade amiga. Muitas das vezes sofremos por muitas coisas que são paixões temporais, que são paixões humanas. E essas paixões humanas não levaremos conosco em nossa partida para o mundo dos espíritos, que é a nossa real moradia. As paixões do mundo nos enganam, nos iludem, fazendo com que soframos por coisas que não elevam e que não progridem o nosso espírito, e sim progridem a nossa vida material, a nossa vida como humanos. É claro, é óbvio que precisamos cuidar da nossa vida material, estudar, trabalhar, conquistar os nossos objetivos materiais, mas tudo isso com muito equilíbrio, com muita inteligência, com muita sabedoria. Precisamos viver no mundo material, mas sem sermos do mundo material. Já temos conhecimento da doutrina espírita, sabemos um pouco dos conceitos e do Evangelho do Senhor Jesus e precisamos ficar sempre atentos sobre as questões do mundo e do real valor que damos para tais coisas. Muitas das vezes lutamos e sofremos para termos muitos benefícios materiais. Quanto tempo perdido, pois se dosássemos esse tempo em que perdemos com as questões materiais, estaríamos em equilíbrio com a nossa vida material e espiritual. Quantas das vezes perdemos a noção do equilíbrio com relação aos princípios básicos da vida que se funda. É compreensível fazermos reservas para algum momento difícil em nossas vidas, para ajudar o próximo ou até nós mesmos, mas não podemos negar a prática do bem com o nosso cofre cheio. Muita paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje nós não teremos a mensagem psicofônica, mas temos a mensagem deixada pelo nosso irmão espiritual Agostinho, psicográfica pelo nosso amigo irmão médio Mário Coelho. Vamos ler para todos, que é a complementação do estudo da noite de hoje. Ele nos disse assim: filhos, as reencarnações são ilimitadas, tanto quanto são ilimitadas as possibilidades de crescimento do espírito humano. Muitos espíritos em processo de queda no mal, de teimosia em não querer mudar nas posições íntimas, buscam dilatar ao máximo o prazo entre uma encarnação e outra, pois sabem eles que a reencarnação irá limitar as suas ações, os seus pretensos poderes de espíritos desencarnados. Mas como a lei é de evolução, de tempo em tempos, mesmo estes são constrangidos à reencarnação. E esta como que buscam a contê-los e dar-lhes ensinamentos, como nos diz o Senhor: aquele que se exalta será humilhado, e assim vemos que
os que foram grandes opressores, se verem tolhidos em corpos que os constrangiam. Os que tiveram poder, agora arrastar pesados cargos que os façam ser humildes. Os que abusaram da beleza, envergarem corpos enfermiços que os façam olhar para dentro deles próprios, e não mais para o seu exterior apenas. Mas também, ao lado desse aspecto da lei de reparações e expiações, vemos também generosos e poderosos espíritos que já conseguem servir a Deus e a amar o próximo, envergar vestes humildes, encobrindo o próprio brilho, e passam na reencarnação muitas vezes sem serem reconhecidos. São eles pais, professores, agentes de saúde de um modo geral, irmãos, mulheres, que muitas vezes passam ao lado de vocês em reencarnações simples, mas belos em suas conquistas morais e no tanto que eles conseguem fazer luz por onde passam. E aqui também reconhecemos a confirmação das palavras do Mestre Jesus. Aqueles que se humilham serão exaltados. Reencarnação, filhos, será sempre oportunidade para cada espírito de crescer, de se quitar com a lei, de melhoria íntima, de aprimoramento. Nem sempre conseguireis ver tanto progresso, olhando às vezes uma só encarnação, mas nós, que conseguimos avaliar longos períodos de existência dos espíritos, podemos dizer assim: como essa alma cresceu nesse milênio inteiro, apesar de tudo que é preciso melhorar. Reencarnação é sempre a lei do progresso, agindo em benefício de todas as criaturas. Que Deus a todos abençoe. Paz, Agostinho. Então, agora, para finalizarmos a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Jesus, a Deus e aos amigos espirituais que aqui se encontram. Querido e doce Senhor Jesus, só nos resta agradecer por esses momentos de esclarecimento em que obtivemos, Senhor, a resposta para as nossas dúvidas, para as nossas aflições. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, por esse momento de aprendizado, por esse momento de reflexão e de cura. Auxilia-nos, Senhor, de volta aos nossos pontos de origem, dando-nos, Senhor, continuando conosco, Senhor, junto de nós, envolvendo os nossos pensamentos e sentimentos, para que saiamos mais felizes desta encarnação, mais quitados com a lei de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que aqui estiveram. Obrigado, nosso Pai maior. Em teu nome, Senhor, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, damos por encerrado essa noite de estudo e de passes do nosso Evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Sigamos em paz. Muita paz a todos.